Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. É o que está escrito no Salmo 23, o versículo 7, que acabamos inclusive de cantar. Esse salmo também é utilizado na celebração do Domingo de Ramos. É uma das propostas que antes do sacerdote entrar na igreja, no momento que se abre as portas do templo do Senhor, também se cante esse salmo. Ora, para nós compreendermos a dinâmica dessa celebração, primeiro devemos relacioná-la com o mistério do Natal. Como o padre fez a introdução, hoje, 2 de fevereiro, nós estamos há 40 dias da celebração que fizemos no Natal do Senhor. Então, do dia 25 de dezembro a 2 de fevereiro, 40 dias. E por que a igreja nos apresenta essa festa da apresentação? Porque, segundo a lei de Moisés, o filho primogênito, como nós vimos no Evangelho, deveria ser apresentado, seja consagrado ao Senhor. O número 40 na Sagrada Escritura é um número, além de ser cronológico, mais do que cronológico, é um número simbólico, porque o 40 representa o tempo necessário para nós desenvolvermos uma determinada experiência com Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, Jesus ele foi tentado por 40 dias e 40 noites. Basta nós pegarmos Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 e, por exemplo, Marcos capítulo 1, dos versículos ali de 12 a 13. Então, o 40 representa esse tempo em que Jesus esteve no deserto, mas também os 40 anos que o povo de Israel teve que peregrinar entre obediência e desobediência, entre pecado e graça. 40 foram também os dias que Elias gastou para chegar até Horebe, o monte de Deus, quando esse grande profeta do Antigo Testamento era perseguido pela rainha Jezabel. 40 também foram os dias que Jesus ressuscitado esteve com seus discípulos logo após a ressurreição, como nós temos lá em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12, vocês podem ver que essa situação, Jesus ressuscitado que durante 40 dias ensina os discípulos sobre o reino de Deus. Ora, então esse 40 na Bíblia nos mostra, deveria significar para nós neste momento, que aquela alegria do Natal, o mistério da encarnação do Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória, João capítulo 1, versículo 14, essa experiência se concretizou na nossa vida exatamente no dia de hoje. E como que ela se concretiza, aquela alegria natalícia hoje, quando nós temos as mesmas atitudes desses 4 personagens que estão ao redor de Jesus? Notemos que aqui no Evangelho de hoje nós temos Maria e José, que levam Jesus a Jerusalém ao templo para apresentá-lo ao Senhor. Jesus teve pais profundamente conscientes de sua missão de educadores da fé. Então Jesus nasceu numa família dessa forma, ou seja, já se preocuparam em viver em tudo aquilo que a palavra de Deus pedia para as crianças. Essa é uma realidade que nós devemos nos perguntar como igreja. Há 40 dias celebramos o Natal. Quantas foram as atitudes belas, até bem intencionadas, de se fazer mutirões contra a fome, de se levar presente para as crianças. Mas passados 40 dias, esses que fizeram aí isso, se recordam que as crianças precisam saber e experimentar que o Natal do Senhor deve acontecer todos os dias, e não apenas no dia 25 de dezembro? O melhor então que nós podemos fazer como pais, como genitores, é dar esse presente aos filhos, ou seja, consagrá-los ao Senhor já na tenra idade. E hoje nós vemos cada vez mais, por causa da destruição da família cristã, pais que não têm a consciência da fé, pelo menos na minha paróquia eu vejo muito isso. Nós temos muitos catequizandos, cujos pais, por falta de desconhecimento, preguiça, etc., não levam seus filhos à igreja desde a tenra idade. Ora, na vida da fé nós devemos aprender desde pequenininho, desde o ventre da mãe. Quando eu vejo uma mulher grávida, uma mulher gestante, eu sempre pergunto para ela: você já está rezando pelo seu filho e pela sua filha? Já no seu ventre?
Pergunto também para o pai, porque nós devemos dar o melhor para aqueles que vêm ao mundo. Maria e José fizeram isso. Por isso que eles são exemplos de obediência, de pais educadores na fé para nós hoje. Depois, essa alegria do Natal se concretiza quando Simeão e Ana, dois anciãos, contemplando aquela criança no colo de Maria e de José, bendizem a Deus. Veja que quando nós vemos a afirmação sobre Simeão, o Espírito Santo agiu nas vidas desse homem, porque ele era justo, ou seja, era alguém que procurava a santidade, obedecer a Deus. Era piedoso porque era uma pessoa de fé, que buscava ler e rezar a partir da palavra. O Espírito Santo agiu nele. Então o Espírito Santo nos revela Jesus Cristo quando nós somos íntimos de Deus, quando nós somos próximos do Senhor. A fé, ela exige proximidade. As pessoas falam de Deus da boca para fora, mas não são próximas do Senhor. Não rezam, não leiam a Sagrada Escritura, não participam da Santa Missa, serão incapazes de reconhecer a presença de Cristo, menino Deus, no meio delas. E aí o Espírito Santo então deu essa alegria, deu essa graça para Simeão, e veja o que Simeão diz: olha, agora, pegando os seus braços, o menino, ele bendiz a Deus, porque ele viu a salvação. Nós estamos vendo sempre a salvação na Santa Missa. Cristo se faz presente entre nós na palavra, Cristo se faz presente quando o padre consagra o pão e o vinho, e quando o padre fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós olhamos para o Cristo Eucarístico e dizemos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. No momento que o padre eleva a hóstia com a patena e o cálice consagrado, não é momento de ficar assim com a cabeça baixada, não. É momento de nós contemplarmos o Senhor, é ver a salvação, ver e contemplar o mistério que se realiza no altar. Além de Simeão, esse idoso que teve essa alegria, nós temos Ana. Ana tem quantos anos? 84 anos. Veja que ela ficou casada só 7 anos com o esposo. Depois buscou consagrar sua viuvez ao Senhor. Quantas são as Anas, entre aspas, que nós temos vendo neste momento a Rede Vida? Muitas pessoas de idade vê a Rede Vida e querem, na velhice, na fase da terceira idade, consagrarem-se ao Senhor. Veja então o que nos mostra Maria e José jovens. Depois, Ana e Simeão idosos. Jovens e idosos encontram o seu ponto fundamental em Jesus. Jesus é sempre uma novidade, não importa a idade. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, eu já fiz tanto na vida, eu já trabalhei tanto na igreja, agora eu não preciso fazer mais nada. Vocês estão enganados se pensam assim. Porque em cada fase da vida, nós somos chamados a carregar e contemplar Jesus na nossa história. Claro, cada fase da vida vai ser de maneira diferente, mas se nós temos fé, acolheremos ao Senhor. E por que nós carregamos a vela para nós encerrarmos? Porque a liturgia ela é muito profunda, porque nós só podemos entrar no templo com Jesus se nós carregarmos nas nossas mãos a vela do batismo. Só existem 2 momentos na Sagrada Liturgia, na Igreja Romana, na nossa Igreja Católica, em que os fiéis carregam velas. Um deles é o dia de hoje. O outro é o Sábado Santo. No Sábado Santo também nós acendemos as nossas velas, mas lá para professar a fé. Aqui, tendo já professado a fé, viver a fé como membros da comunidade do Senhor. Devemos ser como aquelas virgens no Evangelho prudentes, que conservaram a sua lâmpada acesa com azeite da fé para acolher o Senhor. Para o padre encerrar aqui com vocês. Veja que lá no templo em Jerusalém havia muitas pessoas. No entanto, só 2 reconheceram Jesus como Messias. Nós corremos o risco de estarmos na igreja, de Jesus vir ao nosso encontro e nós não reconhecemos o Senhor. O que então é a atitude fundamental para esse reconhecimento da luz que é Cristo? É viver o que Ana e Simeão viveram. A santidade de Deus, a piedade, uma vida consagrada ao Senhor. Mas hoje as pessoas acham que isso não é importante. Você que está aqui no santuário, você sabe que é importante. Você que está na sua casa também é importante, porque ver a salvação não é ver qualquer coisa. As pessoas veem espetáculos, as pessoas veem catástrofes, nós vemos aquele que é a luz da nossa vida. E acolhendo essa luz, que é Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Em João capítulo 8, também nós tornamos luz. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo, Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Então vamos agradecer ao Senhor, para que, como Simeão e Ana, possamos bem dizer a Deus por tudo aquilo que faz,
Que você, como genitor, você possa consagrar seus filhos a Deus. Pare de preguiça, pare de justificativo, leve seus filhos à igreja. Comece já desde o ventre materno, porque aí sim, o seu filho, como Jesus, veja que diz a palavra, que o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Não tiremos de nossas crianças a sabedoria de Deus. Não impeçamos as crianças de crescerem na presença do Senhor, no templo, na casa do Deus vivo e verdadeiro. Continuaremos a nossa Santa Missa, ofertando agora não apenas o rolinho, pombinhas como Maria e José, a oferenda dos pobres, mas agora ofertando a nossa vida com Cristo no altar. Cantemos.